Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Aqui estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. E agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Elaine Cordeiro de Castro, é de Corrente, Piauí. Marlene Neumann é de Castanheiras, em Rondônia. Naíris Greenwald é de Córrego Morobá, em São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Eli e Irani são de Ipatinga, Minas Gerais. Mariane Neri é de Cícero Dantas, na Bahia. Iraci Altino de Oliveira é de Santa Isabel, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela vida, te damos graças por nos conceder mais um dia e também a oportunidade de estarmos juntos com centenas de pessoas para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco. Cada um tem a sua necessidade, sua dificuldade, seus problemas e, enfim, Pai, tem os seus desejos, anseios. Estejas com cada um, abençoando-os, fortalecendo-os, dando vitórias e também, em especial, os que nos escrevem pedindo orações. Elaine Cordeiro de Castro e família, Marlene Neumann e família, Naíris Greenwald e família, Eli e Irani e seus familiares, Mariane Neri e família, também Iraci Altino de Oliveira e família, e todos os demais, Pai, que recebam as bênçãos e que sintam a Tua presença e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Ontem, no estudo que fizemos, estivemos aqui comentando a respeito de Jesus, que Ele é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou a verdade. E nós temos na Bíblia vários textos que nos mostram que Jesus, Ele é o único que pode nos conduzir no caminho da retidão, no caminho da verdade. Falamos também a respeito de Satanás, que é o pai da mentira, e Jesus mesmo disse que aquelas pessoas que os estavam ouvindo e que criticavam Jesus, eles viviam nas trevas. Eles tinham como pai o diabo. Por quê? Porque o diabo fala aquilo que não é a verdade. Ele fala somente o que lhe é próprio, que é a mentira. Então, quando sobrevier tentações sobre nós, que possamos estar sempre tendo em mente que Satanás, ele nos tenta com coisas bonitas, atraentes, mas tudo aquilo é um engodo, tudo aquilo é mentira. Por quê? Porque o fim de toda pessoa que aceita as insinuações e que cede às tentações de Satanás, todas as pessoas estão caminhando para a morte eterna. Por quê? Porque é a única coisa que Satanás tem para oferecer, que é a morte. Mas Jesus, Ele é a verdade e Ele pode nos oferecer aquilo que nós tanto necessitamos, que é andarmos na verdade e podermos estar prontos para nos encontrar com Ele. Jesus, Ele disse que quando nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. Então nós precisamos conhecer Jesus. Mas além de Jesus ser a verdade, nós temos também a Bíblia Sagrada, que é a verdade. Nós encontramos aqui no Evangelho de João, a Bíblia Sagrada desempenhando um papel importante quando nos fala sobre aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que nós estamos aqui comentando essa semana. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, a Bíblia desempenha um papel fundamental na revelação da verdade. E isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nos ensinar quem é Jesus e o que Ele veio fazer neste mundo. Aqui em João, no capítulo 5, João capítulo 5, e nos versos 38 a 40, Jesus, Ele disse, e não tem sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por Ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim
para receber essa vida. Jesus aqui, novamente, chamando a atenção dos líderes judaicos, dos fariseus, dos sacerdotes. Por quê? Porque eles liam as Escrituras Sagradas procurando encontrar a vida eterna. E a Bíblia, ela nos mostra o caminho para a vida eterna. Só que Jesus, então, ele disse: vocês estudam minuciosamente a Bíblia, porque vocês creem que elas lhe dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para que tenham essa vida. Era isso que estava acontecendo. As pessoas estudavam a Bíblia, sabiam quase que todo o Antigo Testamento de cor, mas não aceitavam a Jesus para o qual a Bíblia apontava. As Escrituras do Antigo Testamento, as profecias, todas elas apontavam para Jesus. Mas Jesus diz assim: olha, vocês se recusam vir a mim. Então como é que vocês vão ter vida eterna? Somente Jesus é que pode nos dar a vida. E assim também acontece hoje, irmãos. As pessoas têm a Bíblia nas mãos, leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas se recusam a se entregar totalmente a Jesus, se render a Ele de corpo e alma, de coração, para que Jesus possa fazer uma obra e para que eles possam estar fazendo a vontade de Deus. Então, as pessoas conhecem a Bíblia, conhecem o caminho, mas se recusam a ir a Jesus, a se entregar a Ele totalmente. E quem sabe pode estar acontecendo com alguns de nós que estamos participando neste momento, ouvindo os comentários. Pode ser que esteja acontecendo. As pessoas conhecem, mas dizem assim: mas não, isso aqui não tem problema. As pessoas, a maioria, age dessa forma, então são cristãos também, e então isso não tem problema. Mas vejam que nós aqui ontem comentamos que o diabo, ele é o pai da mentira, e ele procura induzir as pessoas ao erro e fazer com que as pessoas pensem que muita coisa que está escrito na Bíblia não é mais necessário hoje. Então, as Escrituras, elas apontam para a verdade, apontam para Jesus, e nós precisamos ir a Ele. Jesus e os seus discípulos, inúmeras vezes a Escritura Sagrada apontava, e através dos estudos eles viam que Jesus era o Messias. Mas, como Jesus disse em João capítulo 5, versos 46 e 47, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão em minhas palavras? As pessoas, naquela ocasião de Jesus, tinham Moisés como um dos maiores profetas que já existiu entre o povo judeu. E então, Jesus mesmo disse: se vocês crescem de fato no que Moisés escreveu, vocês iriam crer em mim. Por quê? Porque as Escrituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Moisés mesmo escreveu a respeito do Messias que viria. E então, se aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus não criam em Moisés, que eles consideravam um dos maiores profetas entre os judeus, como é que eles iriam crer em Jesus? Um simples carpinteiro que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré e viveu ali na região da Galileia. Agora, como é que eles iriam crer em Jesus? Nós nos lembramos que quando Jesus ressuscitou, ele estava ali no caminho de Emaús, onde estavam dois discípulos após aquele final de semana da Páscoa. E eles estavam voltando para Emaús tristes, decepcionados, porque Jesus havia morrido, sido sepultado. Eles ainda não haviam recebido a notícia de que Jesus havia ressuscitado. E Jesus então se aproxima deles e começa a ouvir a conversa deles. E aí Jesus pergunta: mas o que é que vocês estão conversando? E aí eles falaram: vocês não estavam aqui em Jerusalém esse final de semana? Você é estrangeiro aqui? Você não sabe o que aconteceu? E então, aqui no Lucas capítulo 24, verso 27, então diz aqui a Bíblia:
Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Então Jesus, ele começa a citar Moisés, começa a citar os profetas, o Antigo Testamento, começa a citar o salmista Davi, os salmos. Todos os escritos apontavam para esse acontecimento, que Jesus iria dar a sua vida para poder resgatar o ser humano. E então, esses discípulos, eles começaram a ter os olhos abertos para ver e compreender a verdade. Às vezes estamos passando pela mesma situação, que nós não estamos tendo os nossos olhos abertos para compreender o que está escrito na Bíblia. E aí nós precisamos orar, nós precisamos pedir a Deus iluminação, orientação do Espírito Santo, para podermos entender e aceitar e viver essas verdades em nossa vida. E então os discípulos, depois que Jesus desapareceu, né, dentre eles, os discípulos disseram assim: quando Jesus falava conosco, o nosso coração ardia, quer dizer, eles sentiam que aquilo que estava sendo falado a eles era realmente a verdade, estava escrito na Bíblia e eles não estavam percebendo. Então nós precisamos estudar a Bíblia para encontrar a verdade e viver a verdade em nossa vida. Em Mateus, no capítulo 22, e versos 31 e 32, nos diz assim: agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a Escritura a esse respeito? Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Jesus, então, falando aqui a respeito da ressurreição dos mortos. E perguntou novamente para aquelas pessoas se eles não haviam lido a esse respeito nas Escrituras Sagradas. Então a Escritura Sagrada, a Bíblia, ela nos mostra, ela nos dá a direção. E nós precisamos buscar a fonte de toda sabedoria, que é Deus, para nós entendermos essas coisas. Porque muitas pessoas pensam que a vida eterna, ela se resume, a vida da pessoa se resume a essa vida aqui, que não há ressurreição dos mortos e que não há vida eterna. Viveu, morreu, acabou. Mas Jesus disse que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Então todos aqueles que morreram e que já descansam em Cristo, aqueles que morreram na esperança de viverem eternamente, irão ressuscitar quando Jesus voltar e irão reinar com ele para todo o sempre. Agora, aqui na Bíblia, nós encontramos muitas verdades que mesmo a ciência ela não consegue explicar, nem mesmo em tese. Por exemplo, a criação do universo, todos os astros mantidos em suas órbitas e tudo funciona perfeitamente. E nós sabemos que não existe somente essa galáxia que nós vivemos aqui, existem milhares de outras galáxias com milhões e bilhões de estrelas e astros em todo o universo que Deus criou. E a ciência ela não consegue explicar. E a ciência nunca saberá ensinar para nós o que a Bíblia ensina a esse respeito. Então, a Bíblia ela não precisa ser explicada e entendida pela ciência. Ela precisa ser entendida pela iluminação do Espírito Santo, que está pronto a nos dar o entendimento da sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Iremos retornar amanhã para finalizar o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia, ela nos diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.